Oi, meninos. Professora Vera, Estudos Orientados. Orientação para o PET 5 do quinto ano, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre frações, tá? Porque lá na atividade tem uma parte que fala sobre frações e é o que nós vamos fazer. Na matemática, as frações correspondem a uma representação das partes de um todo, ou seja, eu pego algo que está inteiro e vou dividi-lo em partes iguais. Ela determina a divisão de partes iguais, sendo que cada parte é uma fração de um inteiro. Como eu acabei de dizer, eu pego algo que está inteiro e divido em partes iguais. Aí, da onde é que vem essa história? Essa história vem lá do Egito. O Egito Antigo sempre foi muito misterioso e surpreendente, né? Lá, praticamente, é o berço da matemática, né? Em relação à matemática, não foi diferente. A necessidade de se ter formas de medida de terra, de contagem de animais, utensílios e outras coisas, fez surgir o uso das cordas marcadas como unidade de medida, diária e símbolos do sistema de numeração. Surgiu também o uso dos números fracionários. Essa forma matemática foi se aperfeiçoando de tal maneira que foi possível a construção das pirâmides, né? O que acontecia? Lá no Rio Nilo, como aqui no Brasil, como em muitos lugares, tem a época da seca e a época da cheia. Então, quando chegava a época da cheia, inundava tudo. A água descia, aquela parte que foi inundada, ficava uma terra muito fértil, certo? Aí, como dividir? Como saber quanto cada indivíduo ia ganhar daquela terra ou ia plantar daquela terra? Então, pegaram a corda, fizeram nós e mediam. Quantas vezes aquele pedaço de corda cabia dentro daquela medida de terra? E foi assim que surgiu, então, as frações. E qual que é a função da fração? Nós usamos a fração para representar números que indicam uma ou várias partes de um todo, como eu disse lá no começo, que foi dividido em partes iguais. Exemplo, olha aqui, eu tenho uma xícara de farinha de trigo, uma xícara cheia, certo? Tá vendo aqui, ó, uma xícara cheia. Do outro lado, olha lá, eu peguei a mesma xícara cheia, dividi ela em quantas partes? Eu dividi ela em 1, 2, 3, 4 partes. E peguei quantas partes? Peguei essa parte aqui, ó. 1, 2, 3, né? Então, olha só, eu dividi a xícara em 4 partes e peguei 3 partes. Esse desenho aqui, então, essa representação, ela quer me dizer que eu tenho 3 quartos de xícara de farinha de trigo, certo? Olha aqui o mapa do Brasil também. Você tá vendo que eu posso usar fração? Cada pedaço do mapa, cada estado, cada região representa uma parte do inteiro que é o Brasil todinho. Tá vendo? Certo? Olha o que a gente mais conhece aqui, ó. Pizza. Aqui eu tenho uma pizza de 4 partes, porém eu dividi primeiro na metade. Metade de queijo, metade com calabresa. E do inteiro, eu dividi ela em 4. 2 de queijo e 2 de calabresa. Bom, então, como exemplo, nós podemos pensar numa pizza dividida em 8 partes iguais, sendo que cada fatia corresponde a 1/8 de seu total. Se eu como 3 fatias, posso dizer que comi, então, 3/8 dessa pizza. Ó, tá vendo aqui, ó, que eu peguei a pizza, eu dividi ela em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, eu peguei uma pizza que estava inteira e dividi ela em 8 partes. Bom, como eu não dou conta de comer muito, né? Eu vou tirar só um pedaço para eu comer. Então, olha aqui, ó, eu dividi em 8 e peguei 1, certo?
Então, esse 1 pedaço que eu tirei, ele corresponde a 1/8. E quando é que usamos a fração? Quando nós dividimos um bolo com uma turma de amigos, por exemplo. Olha aqui, ó, isso aqui é do cotidiano. A sua mãe fez um bolo e chamou os seus colegas para comer. Então, ela pegou o bolo e dividiu. Um bolo que estava inteiro e dividiu. No relógio também nós podemos ver, né, a divisão. Se eu falar, por exemplo, 1/4 de hora, aqui, ó, tá marcando 12. Se eu der 2 voltas, eu tenho 24, né? Mas eu posso falar que eu tenho 1/4, eu posso pegar essas 12 horas. Ó, deixa eu ver se eu consigo fazer a linha aqui bem retinha. E dividir ela, aqui, ó. Opa, quase acertei, hein? Tá vendo? Aqui, ó. 1, 2, 3 horas. É 1/4 do dia, né? Do dia contando 12 horas, né? Não 24. Posso dividir ela aqui ainda, ó. Ixi, agora não saiu tão retinho, né? Posso dividir ela aqui ainda, ó. Tá vendo? Então, no tempo, a contagem de tempo também eu vejo fração. Quando eu pago no supermercado uma conta, né? Às vezes tem o picado, né? Que é os centavos, certo? Então, dá para dividir. Eu posso pegar uma nota de 100, dividir ela com nota de 20, nota de 10, nota de 5 e moedas. Tudo isso representa frações. Bom, importante lembrar que nas frações o termo superior é chamado de numerador, enquanto o termo inferior é chamado de denominador. Vamos lá, o exemplo da nossa pizza. Deu vontade de comer pizza. Ó, um pedaço que eu tirei corresponde a 1/8. Esse 8 aqui, ó, ele corresponde ao número de pedaços que eu dividi minha pizza. Eu dividi ela, ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Então, esse aqui é o denominador. Ele corresponde ao número que eu dividi o inteiro. Esse de cima aqui, ó, ele corresponde a quanto eu tirei, é o numerador. Quantos pedaços eu tirei desse inteiro? 1. Então, eu tirei 1/8. Se eu fizesse o contrário, eu comesse essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Eu vou comer essa parte grande aqui, ó. Aí eu vou comer 7/8. Eu dividi a pizza inteira em 8 pedaços e peguei 7 pedaços, né? Então, o de cima chama-se numerador e o de baixo, denominador. Se eu pegar esse pedacinho aqui, ó, só esse 1/8, então eu peguei 1/8. O 1 é numerador, o 8 é o denominador. Se eu deixar o 1/8 e comer os 7/8, o 7 é o numerador, o 8 é o denominador. Lembrando, o 8, esse denominador aqui, ó, é em quantas vezes eu dividi o inteiro. O numerador é quantas partes eu tirei, usei, comi, como queiram. Bom, aí essa tirinha aqui, ó, tá lá no PET. Eu já coloquei ela aqui para ajudar vocês. O que é? O que é fração? É uma determinada parte de um todo que foi dividida em pedaços iguais. Por exemplo, comi um pedaço de um total de 6. E nesse caso aqui, ó, eu dividi a pizza em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui, ó, eu já peguei e já comi. Então, eu comi quanto? 1/6, né? 1 é numerador, é quantas partes consideradas, ou seja, quantas partes eu tirei do inteiro. O 6 é o denominador, indica quantas partes eu dividi o inteiro. Bom, vamos aos exemplos. Aqui eu tenho um quadrado com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele foi dividido em 9 partes. O 9 partes que ele foi dividido é o denominador. E eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5. 5 é o numerador. E eu vou ler 5 nonos. Esse outro, em quantas partes eu dividi?
Aqui tá dizendo que foi em 8, né? Aqui, ó. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Realmente, eu dividi em 8 partes. Então, 8 é o denominador. E eu vou pegar 1, 2, 3. O 3 é quanto eu tirei. Então, o 3 é o numerador. Aqui no último exemplo, eu peguei esse círculo e dividi em quantas partes? Em 1, 2, 3, 4. Então, 4 é o denominador. E eu vou tirar quantas partes? Aqui, ó. Vou tirar uma parte. O 1 é o numerador. 1/4. Ok? Aí vem aqui, ó. Observe o desenho e responda. Em quantas partes, meninos, eu dividi isso aqui, ó? Você vai contar. Era um círculo inteiro. Considere que era uma pizza inteira, né? E eu dividi em quantas partes? Em quantas partes foi dividido? E quantas partes eu marquei? Olha aqui, ó. Qual fração corresponde? Lembrando que o denominador é em quantas partes eu dividi o todo e o numerador é quantas partes eu estou considerando, quantas partes eu tirei. E uma fração, ela é formada por dois números separados por um traço. Qual é o nome do elemento de cima? E do elemento de baixo? Responde aí para mim. Bom, aí vem esse outro exemplo. Aqui, ó, eu tenho as representações. Eu quero dessas representações que você me diga quem é o denominador, quem é o numerador e registra aqui a fração. Bem caprichada, hein? De todas. Bom, e para não ficar de fora, eu acho que todo mundo gosta de pizza. Então, eu vou deixar aqui para vocês uma receitinha de pizza. Quem se arriscar a fazer, manda foto pra gente, tá? Falando quanto gastou, tudo bonitinho, tá bom? E agora é com vocês. Um beijo, tá? Mão na massa e bom trabalho. Falou? Beijo, até!